Em que se transforma a alma no instante da morte? A alma acessa aquele corpo que já era antes, que vocês chamam aqui na Terra de centelha divina. A alma conserva a individualidade após a morte? Conserva momentaneamente até o despertar de consciência do ser, aonde ele compreende que faz parte do todo. A alma não leva nada deste mundo? Leva os sentimentos mais verdadeiros que o ser possa sentir, mais profundos. O que pensar da opinião de que a alma, após a morte, retorna ao todo universal? Respondi antes, né? Respondendo. Que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte? Prova Isso. o pensamento diferente de um ser do outro. Única prova. E que sentido se deve entender a vida eterna? Quando vocês compreenderem que aqui na Terra é apenas uma passagem e que tudo que vocês já conquistaram e não se lembram, e tudo que já materializaram e criaram e não se lembram, só por vocês não se lembrarem não quer dizer que não existam. Aqui há uma morada, mas quantas moradas vocês já não tiveram? E aquela morada onde está este espírito que se conecta a este corpo, é a morada onde vocês já materializaram, criaram tudo aquilo que vocês já puderam por evolução moral, consciencial e vibracional. Quando o humano entender que a sua morada aqui na Terra também há muitas moradas simultâneas, entenderão que aqui desencarnam e encarnam a um outro corpo quando estiverem prontos. Seria exato chamar vida eterna a dos espíritos puros que, tendo atingido o grau de perfeição, não têm mais provas a sofrer? Provas é muito relativo, porque este ser aqui poderia não precisar mais passar pelas forças das trevas, mas sempre há algum ser a ensinar o outro o caminho evolutivo do amor. E se um professor desce a uma escola e tem como ensinar a seus alunos esta força, somente descendo a esta força para ensinar os alunos. Então, durante essa descida, este professor pode passar por sofrimentos que não precisaria passar, mas passa porque convive com quem tem que conviver, mas não necessariamente precisaria. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Quando você nasce, é indolor. Quando você desencarna, imperceptível. Como se opera a separação da alma e do corpo? A separação, ela é o estado de consciência daquele ser que ocupa o corpo biológico para o estado de consciência do ser acordar em outro corpo. É você dormir, parar de respirar e acordar respirando em outro corpo. A separação definitiva entre a alma e o corpo pode verificar-se antes da cessação completa da vida orgânica? Nunca há a separação definitiva. Nunca. O que muda é a visão da matéria. Quando um corpo desencarna, aquele corpo aqui, por alguma forma, é enterrado e zelado.
Naquele estado de ser, aquela consciência deixou o corpo. Assim, vendo aqueles que veem os seus entes queridos partindo. Mas aquele nem estava naquele corpo. É complexo essa pergunta. Mas a mente humana precisa ver o desencarne daquele corpo para entender a separação. Mas para aquele que parte, não há separação. Esta é a mente. Sim, no caso, nesta pergunta, se pergunta se antes da morte física, do corpo físico, já poderia ter a alma se separado. Separação continua com a conexão dos elementais da natureza, com todos os elementares que existem. Mas a separação é de consciência. Então é como aquele ser, aquele corpo que cessa, o outro ser acorda no respirar, no seu primeiro despertar no outro corpo. No momento da morte, a alma tem às vezes uma aspiração ou êxtase que lhe faz entrever o mundo para o qual regressa? Muitas, daí neste caso, são seres já com maior evolução espiritual. Não são todos. Sim. Quando há possibilidade de ver o próximo passo a chegar, aquele ser já com o terceiro olho desperto, ou com a essência crística desperta, é possível sim acessar. E a maioria já é desencarnado momentaneamente antes do último respiro. Aqui se dá o exemplo da larva, que primeiro se arrasta pela terra, depois se fecha na crisálida, numa morte aparente, para renascer numa existência brilhante. Pode dar-nos uma ideia da vida terrena, seguida do túmulo e por fim de uma nova existência? Quando vocês dormem numa vida sofrida, o primeiro despertar é a esperança de acordar em uma vida melhor. E isso é muito lúcido para aqueles que já buscam a espiritualidade e o despertar. Porque quando você já tem aqui na Terra o desenlace do corpo biológico, você já acorda no outro corpo mais sutil, já com uma percepção de uma vida renovada. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece em outro mundo, em outra dimensão? É como vocês voltarem no passado e relembrarem da sua infância. Quando você parte desta realidade, você vai acordar na outra realidade já sabendo que você já passou por lá também. Não com este esquecimento que tem aqui na Terra. O espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na Terra e que morreram antes dele? Nem sempre. Muitas vezes aquele ser ainda precisa de uma adaptação no novo corpo em consciência. Muitas vezes desequilibrado. Muitas vezes não consegue ter a percepção momentânea aonde está. Muitos nem percebem muitas vezes que trocaram de corpo e de vida. E assim simultaneamente vivendo várias vidas. Até que acontece o despertar da consciência e o ser consegue compreender que já partiu de uma vida anterior para uma próxima. Quando ocorre uma morte violenta ou acidental, quando os órgãos ainda não se debilitaram pela idade ou pelas doenças, a separação da alma e a cessação da vida se verificam simultaneamente? Quando o Criador chama, não há corpo que segure. Não há máquina que segure. Não há tecnologia que segure. Após a decapitação, por exemplo, o homem conserva por alguns instantes a consciência de si mesmo? Conserva e ainda consegue continuar vivendo aquele momento, muitas vezes por algum período de tempo ainda, até aceitar seu desencarne. Deixando o corpo, a alma tem imediata consciência de si mesma? Não tem imediata consciência de si mesma.
Como eu disse, essa pergunta não é uma verdade, mas sim muito relativa. Então, quando um ser desencarna e está, após o desencarne, em um estado de desenlace do corpo, a consciência, muitas vezes em casos agressivos, está ainda naquela euforia por aquele momento que está passando, no desespero. Então, exemplo, um ser pode desencarnar e após o desencarne sair correndo. Isso acontece e já aconteceu aqui na Terra. Então podem esses seres até mesmo nem notarem que estão desencarnados na matéria e continuarem a sua jornada. Em algum momento aquele ser será resgatado e será orientado pelos seres que estão na sua guarda. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Não, cada ser experiencia e assume a sua responsabilidade diante da sua evolução espiritual. Esta pergunta se refere ao espiritismo em específico, a uma religião específica. O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração maior ou menor da perturbação? A doutrina, quando é trazida para o trabalho feito com amor, com dignidade e confiança, é utilizada para a elevação de seres que estão em sofrimento aqui na Terra. O acolhimento, o resgate e a manifestação de amor àqueles que esqueceram de amar a si mesmos. Então, por nenhuma doutrina se tem influência sobre isso. Todas as doutrinas são utilizadas pelo Criador, independente qual for, para mostrar o caminho evolutivo para todos os seres. Quem está lá que escolhe fazer o bem ou fazer o mal.